que eu sempre procuro dialogar com os trabalhadores dizendo o seguinte: nós estamos hoje fazendo uma assembleia, nós estamos hoje fazendo greve, nós estamos hoje fazendo uma paralisação, nós estamos hoje reivindicando aumento de salário, nós estamos hoje reivindicando redução da jornada de trabalho. Se hoje nós podemos fazer uma assembleia, se hoje nós temos o direito de greve, é porque no passado muita gente lutou e principalmente esta luta contra a ditadura militar. Olá, gente, começando aqui um vídeo novo no canal. Hoje nós vamos aqui abordar o tema dos 60 anos do golpe militar, que completa neste 31 de março de 2024. Eu estou aqui com o companheiro Luiz Carlos Prates, o Mancha, metalúrgico da GM, também membro da Executiva Nacional da CSP com Lutas. Antes de começar, não esqueça de dar o like, também de se inscrever no canal e ajudar a divulgar. Aqui no canal é só informações e conteúdo a serviço dos trabalhadores. Mancha, seja muito bem-vindo. Faça aí a sua apresentação antes da gente entrar diretamente no conteúdo do vídeo. Valeu, Weller. É um prazer enorme estar aqui hoje para a gente bater esse papo. Eu sou o Luiz Carlos Prates Mancha, sou metalúrgico e anistiado político. Em 1964, dia 31 de março, 1º de abril, houve esse golpe militar, e esse golpe militar afetou a vida de milhares e milhares de trabalhadores, que nós vamos, nesse curto período, bater um papo sobre esse tema. Exatamente, Mancha, eu queria começar. Hoje a gente tem dentro das fábricas uma juventude que não vivenciou nada do período do que foi a ditadura militar. E a gente vê várias histórias que são contadas. Hoje a gente tem a disputa com aqueles que defendem a ultradireita, que falam que em 1964 teve que dar o golpe porque se não tivesse feito isso, o Brasil seria um país comunista. Começando por este tema do que foi 1964, a gente tem hoje dentro das fábricas, principalmente, uma juventude operária, é um novo perfil do trabalhador, principalmente na indústria, e a gente vê muitos comentários. Hoje a gente tem a disputa com a ultradireita, que falam que foi preciso ter tido aquele golpe em 1964, porque senão o Brasil ele iria para um regime comunista, dentro daquele contexto do que foi a Guerra Fria, disputa de ideologias para tudo quanto é lado, e você vê que tem pessoas que faz esse tipo de comentário. Então eu queria que você comentasse um pouco aí sobre 1964, qual foi o motivo principal, em sua opinião, pelo qual teve este golpe? Foi a mando dos Estados Unidos? Tem a discussão internacional por meio disso? O presidente da época era comunista? Então eu queria que você abordasse um pouco aí esse contexto do que foi a época 1964. O presidente da época era o João Goulart. O João Goulart não era comunista, o João Goulart era um presidente que tinha uma base de apoio popular, um presidente populista, mas no país, o país existia uma onda de greves, uma onda de mobilizações. Houve a greve em 63, houve as greves que conquistaram, por exemplo, o 13º salário, e um ascenso muito grande no campo, as ligas camponesas que lutavam por terra, e um ascenso bastante grande. E é esse ascenso por parte dos trabalhadores do povo que leva aos setores mais conservadores e os setores empresariais, macuminado com os Estados Unidos, planejasse o golpe, porque o golpe não nasce de uma hora para outra, o golpe não nasce assim, de repente o militar à noite acorda e fala, vou dar um golpe. Não, foi toda uma trama durante alguns anos e mais finalmente nos últimos meses, que bolavam esse golpe. Ele contou com uma participação muito grande dos Estados Unidos. Existia uma brigada que estava próxima ao Porto de Santos, esperando se houvesse algum tipo de reação ao golpe, e houve todo um trabalho sobre as empresas de repressão anterior que culminou com o golpe. Então, esse golpe foi um golpe contra os trabalhadores, em primeiro lugar. Ele visava acabar com o movimento de greves, acabar com as liberdades e atacar o movimento dos trabalhadores.
Depois do golpe, acabou, por exemplo, com a estabilidade no emprego. Os trabalhadores tinham estabilidade no emprego. Aqueles que trabalhavam, depois de 10 anos trabalhando numa empresa, ele não poderia ser mais mandado embora. Uma das medidas do golpe foi exatamente acabar com a estabilidade no emprego, instituir o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso é importante. Instituir o tempo de garantia por tempo de serviço, as pessoas optavam por esse fundo de garantia e não tinham mais a estabilidade no emprego. E também foi promovido um grande arroxo salarial. Então, todo o período que houve depois do golpe de crescimento da economia, crescia a economia, dizia que tinha que crescer o bolo, Delfim Neto, na época, dizia que era necessário crescer o bolo para poder dividir. E o bolo cresceu e foi um arroxo muito grande sobre os trabalhadores. Essa foi a cara do golpe militar. Ele fechou o sindicato, ele prendeu lideranças sindicais, lideranças políticas, lideranças religiosas, artistas. Muitas pessoas foram exiladas. Você não podia fazer nenhum tipo de manifestação, você não podia falar nada contra o regime, que você seria preso, seria torturado, seria demitido da empresa. Então, um verdadeiro regime de terror para impor, através do silêncio, aumentar a exploração sobre os trabalhadores, sobre o povo, aumentar o endividamento externo e crescer a corrupção. É isso o retrato do regime militar. A gente vê hoje dentro da fábrica essa disputa e você faz um comentário importante. Se tinha, sim, no nosso país um período em que você tinha estabilidade no emprego. A gente vê que hoje a gente tem que fazer uma luta nas fábricas para minimamente o trabalhador poder ter o seu direito a ter um emprego nessa sociedade capitalista, e você coloca aí uma retirada de direitos que os trabalhadores tiveram neste período. Eu sempre procuro dialogar com os trabalhadores dizendo o seguinte: nós estamos hoje fazendo uma assembleia, nós estamos hoje fazendo greve, nós estamos hoje fazendo uma paralisação, nós estamos hoje reivindicando aumento de salário, nós estamos hoje reivindicando redução da jornada de trabalho. Se hoje nós podemos fazer uma assembleia, se hoje nós temos o direito de greve, é porque no passado muita gente lutou, e principalmente esta luta contra a ditadura militar. Você disse aqui na sua apresentação que você é anistiado político, e aí eu queria que você contasse um pouco mais, Mancha, de como era a repressão. Como era a perseguição? Meu pai trabalhou na indústria por cerca de 40 anos e ele comenta bastante que na década de 80 tinha a chamada lista suja, que se o cara fizesse um movimento de greve, o nome dele ia para uma lista para todas as empresas que não conseguia mais emprego. Então, eu queria que você comentasse, que aí é um pouco, inclusive, da sua história, além da GM, que você tem aí mais de 30 anos de luta como trabalhador desta empresa. Antes da GM, você passou por outras empresas também, né? Então, eu queria que você detalhasse um pouco mais o que era essa perseguição, o que era essa repressão que tinha de fato no período da ditadura militar. Então, a ditadura militar, na verdade, ela passou por vários períodos. De 64 até 68, houve um período onde existia uma repressão bastante grande, e a resistência, ela se dava particularmente em relação aos grupos de juventude que se lançaram na minha opinião, numa situação meio de aventura, a fazer guerrilhas, que era uma tática à época utilizada bastante na América Latina, onde grupos armados se insurgiam contra o regime na medida que não havia liberdades. Então, foi uma primeira etapa dessa ditadura. E, em 68, houve um fechamento ainda maior desse regime, tá? Porque, além dos grupos armados, guerrilheiros, também se começou a ter um movimento entre a juventude, uma passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, quando houve o assassinato do estudante Edson Luiz, e teve uma repressão muito forte por parte do regime. Houve uma greve de ocupação na Cobrasma, em Osasco, outra greve de ocupação em Contagem, e uma repressão forte por parte do regime. Eles invadiram as fábricas e
a partir daí se instalou um regime com mais terror ainda, né? A partir de 1968 foi fechado o Congresso durante um período, foi colocado o Ato Institucional número 5 e uma série de leis repressivas que impedia qualquer tipo de manifestação. Então nós vivemos até 1973, 74, 75 um período de terror. Não poderia se falar em greve, não existia passeata, não existia reuniões, não existia nada de resistência, a não ser a resistência que eram feita clandestinamente dentro das empresas, de maneira muito sorrateira, porque qualquer pessoa que falasse, por exemplo, que contra o regime, ela era presa. E existia um sistema de repressão muito grande dentro das empresas, onde as empresas eram, junto com os órgãos de repressão do Estado, do Exército, da Marinha, eles faziam lista, deduravam as pessoas. Então, a pessoa que trabalhava, por exemplo, eu trabalhava numa empresa em São Paulo e no DOPS, que é o Departamento de Ordem Social e Política, estava lá a ficha que a empresa mandou. Com o seu nome. Com o nome, dizendo que trabalhava nessa empresa. Então, era essa situação que vivia os trabalhadores, né? E a resistência, ela se iniciou mais massiva através do movimento estudantil, até porque tinha mais liberdade nas universidades, mas também uma perseguição muito grande, perseguição à União Nacional dos Estudantes, que foi dissolvida em 68 e depois toda a tentativa de reconstrução, ela era reprimida, inclusive que culminou na invasão da PUC, onde eu também estava, na invasão da PUC em 1977, houve a invasão da PUC, porque naquele dia, numa das salas de aula da universidade, os estudantes, uma comissão de estudantes de DCS de todo o país, reconstruía a União Nacional dos Estudantes. À noite, num ato, a polícia invade a universidade, após um ato dos estudantes, prende mais de 1.000 pessoas, levam para a polícia, mais de 1.000 pessoas vão para a polícia militar, desses 1.000, cerca de 100 vai para o DOPS, que era o Departamento de Ordem Social e Política da época, que era onde havia a repressão, as torturas, e desses 13 são indiciados na Lei de Segurança Nacional. Eu, no caso, também fui indiciado na Lei de Segurança Nacional. No próximo dia, um dia após essas prisões, houve paralisações em praticamente todas as universidades do país, um grande movimento nas ruas que fez com que nós fôssemos soltos logo depois. Mas, então, essas manifestações que também teve no mês de maio de 77, prisão de operários como José Maria de Almeida, Márcia Baceto e Celso Brambila, no ABC, que também detonou um movimento de manifestações, de passeatas em todo o país. É o que depois ficou chamado de o apito da panela de pressão, né? As manifestações estudantis da juventude foi o apito que depois foi o premissor das greves que começaram a ocorrer em 78, 77, 79. As greves que tiveram no ABC e depois se estenderam por todo o país e que acabou depois pondo fim à ditadura militar. Então essas greves foram greves que questionaram o regime de cima a embaixo. Uma classe operária, Heller, que muita gente falava que essa classe não ia fazer movimento porque o pessoal vinha do campo, vinha das roças, das fazendas, do Nordeste e se concentrava na década de 80, né? E se concentrava no grande ABC. E para eles seria, assim, vamos dizer assim, uma subida na vida, né? Não sei se você vinha do campo, vai para a fábrica e tal, e se dizia que essa classe operária não ia se manifestar, ela tinha se dado bem com o regime. E se dá exatamente o contrário, o levantamento da classe operária nesse momento. Não sem muita repressão. Aqui, por exemplo, a greve da GM de 85, foi uma greve muito forte, que conseguiu, ao final, a redução da jornada de trabalho, mas foi uma greve que foram demitidos mais de 300 trabalhadores. E aqueles que foram demitidos, eles não conseguiam mais entrar em outra fábrica. Por quê? Porque existia, como você falou aí, a lista suja.
a lista daqueles que não poderiam, mesmo que a pessoa às vezes nem participou da greve, entrou por algum motivo, mas você saiu, você não conseguia emprego. E levava aquelas pessoas o quê? A situação, inclusive, de depressão, porque era um período onde até existia empregos, não era uma situação de muito desemprego, mas a pessoa não conseguia. Então, seus próprios familiares diziam, mas como você não consegue emprego? E ninguém acreditava um pouco que tinha essa lista. Agora, quando acabou a ditadura, quando abriu, pelo menos parcialmente, os registros da ditadura, você via lá essa lista, você via a atuação das empresas, você via órgãos de espionagem dentro das empresas que trabalhavam juntamente com o regime militar e que muitas pessoas foram, inclusive, presas dentro das empresas, a mando dessas próprias empresas. Então, houve, sim, uma junção entre as grandes empresas e os militares. Por isso que nós chamamos de uma ditadura militar, civil e empresarial, nesse conjunto de coisas. E, aliás, até hoje, poucas empresas, ou quase nenhuma empresa, foi punida pelo que fez durante o regime militar. Legal, Mancha. A gente está aqui, o Jornal do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, que a gente está entregando e dialogando com os trabalhadores, 60 anos do golpe militar. Lembrar para jamais esquecer e nunca mais repetir. Você que está assistindo o vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal, ajude a divulgar. Aqui são vídeos de conteúdo de interesse dos trabalhadores. Legal você ter tocado aí nesse tema, ô Mancha, da importância que teve principalmente a união dos trabalhadores junto com os estudantes para derrubar a ditadura militar no ano de 1985. E aí agora eu queria chegar um pouco para os dias atuais. Eu disse que para abordar o trabalhador, muitas vezes a gente faz esse histórico da importância do que foi a luta para derrotar a ditadura militar, pelo que você comenta aí, além da questão das listas sujas, você não tinha o direito de se manifestar, você não tinha o direito de estar fazendo paralisação, o direito de estar fazendo greve. Hoje eles falam que existe uma democracia no país. A gente costuma dizer que é uma democracia burguesa. Dentro da fábrica ainda existe a ditadura patronal. Não igual era na época de você ser preso, mas se o trabalhador que não tem estabilidade levanta a mão para ser contra o chefe, ele é demitido. Então, hoje a gente vive em uma democracia burguesa. Nós tivemos no ano de 2018, Mancha, o Bolsonaro, que foi eleito presidente da República, e a gente sabe que o pensamento bolsonarista ele existe até os dias de hoje. E o Bolsonaro ele deixava bem claro quando ele foi eleito que ele queria acabar com toda a liberdade de expressão que se existia. Ele falava, eu vou acabar com todo tipo de ativismo. E a gente viu o que foi este período de 4 anos de governo Bolsonaro e a gente tem os dados recentemente, diante do que foram aquela invasão no dia 8 de janeiro do ano passado, a gente tem hoje toda essa discussão, uma minuta que eles estavam novamente preparando um golpe e infelizmente a gente viu o Lula, presidente da República, desautorizando qualquer manifestação que tivesse nesse sentido. Porque aí é uma grande contradição, porque o próprio surgimento da Central Única dos Trabalhadores, a luta que teve do movimento operário junto com o movimento estudantil se deu principalmente no ABC Paulista, onde o Lula foi presidente do sindicato, e
a própria história, a origem e surgimento do PT, então é muito grave você ver o Lula fazendo esse tipo de declaração, sendo que ele vai para o seu terceiro mandato e ele concorreu com Jair Bolsonaro, que foi este governo anterior com essa postura autoritária que defende ditadura militar. Então eu queria que você comentasse um pouco, porque nós temos que rechaçar qualquer pensamento de volta da ditadura militar. A gente tem que gritar bem alto e dialogar com toda a população que ditadura nunca mais. Então eu queria que você fizesse aí alguns comentários em relação principalmente a essa postura do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de dizer que nós temos que esquecer o passado e pensar no futuro. Nós temos que esquecer o passado, Mancha? Não, nós não vamos esquecer o passado, até porque relembrar o passado é para que ele, na forma que houve, ele não retome, né? Então, é um absurdo realmente essas declarações do Lula, não só ela é um absurdo, ela é totalmente incabível, inclusive do ponto de vista da história, ela não condiz. Aqui no país, nós tivemos uma resistência democrática, uma luta democrática muito grande, movimentos que reivindicavam anistia ampla, geral e restrita, e que tomaram as ruas. E foram esses movimentos e depois as greves que colocaram o fim ao regime e à ditadura. No entanto, sempre subsistiu os resquícios da ditadura. Tá? Por exemplo, não foi nenhum militar foi preso pelo que fez na ditadura. Nenhum torturador foi preso pelos crimes que cometeu na ditadura. A lei de anistia, que foi uma lei que anistiava muitos presos da época, ao mesmo tempo ela permitiu que uma interpretação dissesse que aqueles que foram torturadores, aqueles que cometeram crime, estando por parte do Estado, eles não poderiam ser julgados, né? Então isso criou uma impunidade. E essa mesma impunidade é a impunidade que leva o Bolsonaro ao governo, porque o Bolsonaro defendeu um grande torturador desse país, que foi o Ustra, e ele também foi militar e é um resquício desse regime. E é isso que continua, essa violência que hoje ainda está colocada no nosso país, está colocada principalmente sobre o povo mais pobre, sobre os negros, as mulheres, a população LGTB, mas na periferia. Por quê? É resquício do regime militar. A tortura ainda existe. A própria existência da Polícia Militar. Não sei se você sabia que antes de 64 não existia a Polícia Militar. Existia a Guarda Civil. Era um outro tipo de polícia. E a polícia, então a Polícia Militar surge pós-1964. Pós-1964, com uma ideologia que é atrás de cada suspeito tem um inimigo. Uma ideologia que é a ideologia da vadiagem, que então as pessoas que não têm um registro na carteira, por exemplo, ele poderia ser preso só por causa disso, se apresentasse uma profissional que não tivesse um registro. Então, tudo isso aí são esses resquícios da ditadura, e durante todos esses governos, seja o governo do PSDB, do PMDB, os governos do PT, não foram capazes de levar até o fim esse combate. Inclusive, em outros países, houve prisão de presidentes, de, torturadores, pessoas que trabalharam para o Estado fazendo a repressão. Aqui não aconteceu. Então, essas são as origens. E, ao mesmo tempo, à classe operária, aos trabalhadores, interessa a luta pelas liberdades democráticas, porque interessa para nós o direito de lutar por uma vida melhor, interesse de defender e lutar por uma transformação nessa sociedade. Nós, quando lutamos lá atrás contra o regime militar, não estávamos simplesmente lutando pelo direito de eleger um algoz ou outro algoz.
nós estávamos lutando pelo direito de estudo, de escola, de comer, de poder ter o poder pela classe operária, pelos trabalhadores. E, portanto, um regime de liberdades é um regime importante para que nós possamos lutar, inclusive para poder fazer uma transformação social. Nós, socialistas, que lutamos pela Revolução Socialista. Aliás, a Convergência Socialista, a organização que deu origem ao PSTU, foi uma das grandes impulsionadoras da luta contra o regime militar e da luta contra a ditadura. Foi a primeira organização, a primeira reunião pública de socialistas no país, durante a ditadura ainda, foi realizada pela nossa corrente. Por isso nós temos orgulho dessa trajetória de luta contra a ditadura. Por isso mesmo, relembrar o nosso passado, exigir a punição dos torturadores, exigir memória, exigir reparação é fundamental. E o governo, o Estado, deveria fazer isso. E o Lula, como representante do Estado brasileiro, deveria pedir desculpa pelo que aconteceu em 64 e punir os torturadores e punir aqueles que foram artífices desse golpe. E é por isso que nós também nos manifestamos, como você disse, em relação a 8 de janeiro. A 8 de janeiro, que foi uma tentativa frustrada de golpe, porque eles queriam sequer respeitar o resultado eleitoral e também acabar com as liberdades. E os trabalhadores, sempre que a liberdade for ameaçada, os trabalhadores vão defender, mas vão defender com seus próprios métodos, com seus próprios métodos, através das greves, da luta, da sua auto-organização e não através da defesa do governo. Se hoje nós temos a ultradireita que nós precisamos enfrentar, que nós precisamos combater, esse discurso do Lula vai completamente na contramão disso. Dizer que a gente tem que esquecer o passado. Não, nós temos que lembrar o que aconteceu no passado, contar essa história para a gente preparar o nosso futuro de luta e também para estar combatendo a ultradireita que tem sim esses pensamentos autoritários, que tem sim esses pensamentos de ideologia neofascista. E você comenta aí ao longo do que foram as suas intervenções que a gente só derrubou a ditadura militar porque teve luta, que a própria ditadura ela vem para esmagar a luta dos trabalhadores. E a gente sabe que dentro desse sistema capitalista, onde o lucro é o que vale, a importância cada vez mais da gente estar organizando a classe trabalhadora para a gente estar defendendo as conquistas que nós temos, que são poucas, mas nós não podemos admitir nenhum pensamento golpista e que queira ter fechamento do regime. A gente quer ter o direito de lutar e de lutar por uma sociedade mais justa. Agradeço aí, companheiro Mancha, por essa aula. Vamos pegar esse vídeo aqui, vamos divulgar principalmente para os trabalhadores, jogar aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Telegram, vamos compartilhar nas redes sociais. Não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal e da gente divulgar. Valeu, companheiro Mancha! Valeu, Heller, parabéns pela iniciativa. Lembrar para jamais esquecer. Ditadura nunca mais. E nunca mais repetir. Valeu!